Meu querido e prezado aluno, a partir deste momento, nós vamos estudar uma disciplina chamada Doutrina do Espírito Santo. O nome desta disciplina é Pneumatologia. Pneumatologia é uma palavra grega, vem da junção de duas palavras gregas, pneuma, que significa espírito, e logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, pneumatologia é o estudo, é um tratado sobre o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas aplicam-se ao nome desta disciplina paracletologia, para se referir ao título ou a um dos títulos do Espírito Santo, chamado Paracleto, termo usado pelo Senhor Jesus, que significa Consolador. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador para substituir a pessoa dele junto aos seus discípulos, a fim de consolá-los ou de mantê-los consolados após a sua retirada. As pessoas que usam o termo paracletologia procuram evitar a palavra pneumatologia, porque aqueles que não acreditam na personalidade do Espírito Santo gostam muito de usar o termo pneuma, que significa vento, que pode significar também vento. Portanto, estas pessoas que usam esse termo para o Espírito Santo normalmente se aplica para negar a personalidade do Espírito Santo. E aqueles que afirmam a personalidade do Espírito Santo, como nós, por exemplo, usam o termo paracletologia, doutrina do Consolador, ou estudo sobre o Consolador. Eu, particularmente, prefiro usar a palavra mais técnica, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, sem se importar com aqueles que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas um poder, uma força ou simplesmente uma influência. Portanto, eu não preciso mudar o nome do Espírito Santo para dizer que ele não é estas coisas. Então eu prefiro manter a palavra pneumatologia e explicar a personalidade do Espírito Santo, corroborada com uma série de bases bíblicas. A seguir, eu devo dizer que aqueles que pretendem ensinar ou escrever alguma coisa sobre o ser e o realizar do Espírito Santo precisa ter experiência de vida com ele, pois quem ainda não provaram do seu agir na sua vida, dificilmente pode escrever algo com elevado grau de certeza e de verdade. Eu costumo dizer que quem ainda não bebeu, quem ainda não sorveu do seu eterno manancial, ainda está muito aquém da sua realidade realizadora. Na nossa avaliação, só está credenciado para falar qualquer coisa sobre os atos do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, alguém que tem ou já teve alguma experiência de vida com ele. Fico admirado
com certos escritores que tanto têm escrito sobre o Espírito Santo, mas que não tiveram nenhuma experiência de vida com ele. Tais escritores erram mais do que acertam, porque eles caminham num terreno puramente teórico. E o Espírito Santo não pode ser compreendido apenas pelos meros expedientes da inteligência analítica mental. É necessário o homem experimentá-lo pelas faculdades da alma e do seu próprio espírito, pois a inteligência pode até dar alguma luz, mas não pode transmitir força nem poder. A análise intelectual vem de uma zona e o poder espiritual vem de outra, completamente diferente. Ninguém pode entender o Espírito Santo se ele não capacitar aquele que pretende entendê-lo, pois, sendo a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E sendo Deus, ele é um ser infinito e paradoxal. Deus não pode ser 100% compreendido. Se assim fosse, ele deixaria de ser Deus. Sendo Deus infinito e nós seres finitos, como pode uma mente finita entender um ser infinito? Que, por mais que recuemos ao seu passado, não encontramos o seu princípio. Então, temos que contentar com aquilo que ele revelou nas Escrituras para compreendê-lo. Isso é o suficiente. O nosso estudo sobre o Espírito Santo vai ser iniciado pelo Antigo Testamento. A história da ação do Espírito Santo precisa ser iniciada a partir do Antigo Testamento, porque ele age na Bíblia inteira. O Espírito Santo está presente na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, desde o Antigo até o Novo Testamento. Para obtermos uma visão panorâmica mais ampla concernente à pessoa do Espírito Santo, se faz necessário dividirmos a história da sua ação evidenciada na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, ou o que chamamos de período pré-pentecostal e pós-pentecostal. Período pré-pentecostal é aquele período em que o Espírito Santo agiu antes do dia de Pentecoste, que é a partir daí que ele fica mais evidente nas Escrituras, e é a partir deste momento que a maioria dos pregadores se valem para pregar sobre o Espírito Santo. Essa divisão deve ser feita visando facilitar ao estudante a compreensão da operação do Espírito Santo entre os homens de uma e de outra aliança, ou seja, da antiga aliança e da nova aliança, ou seja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a partir de agora, vamos estudar a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A doutrina do Espírito Santo, que já falamos, que já definimos, pneumatologia, encontra sua base teológica mais no Novo Testamento do que propriamente dito no Antigo Testamento. Entretanto, não se deve restringir o estudo do Espírito Santo apenas ao Novo Testamento, porque ele é parte integrante da Trindade
conforme já falamos antes. Sendo assim, ele é Deus. E sendo Deus, precisamos acompanhar seus passos a partir da progressiva revelação bíblica, a qual inicia-se no Antigo Testamento, especialmente no livro de Gênesis. E é logo no início do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que o Espírito Santo aparece com sua poderosa ação criadora, conforme lemos em Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O relato em foco supõe uma obra de preservação e de reconstrução realizada pelo Espírito Santo. Alguns intérpretes entendem que se trata de uma poderosa ação que vem após um desconhecido cataclismo. Até hoje, quem pensa que esse cataclismo foi causado por a rebelião de Lucifer ou a rebelião de Lúcifer pode estar enganado. Ou seja, há muitos estudiosos que pensam que esse cataclismo foi provocado pela rebelião de Lúcifer, mas, na verdade, tudo isso não passa de meras especulações que podemos até chamar de inverossímil. A verdade é que o trecho de Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, tem inquietado muitos estudiosos da Bíblia. Tem se perguntado qual era a condição da matéria inerte apresentada no versículo 2. A matéria inerte que o texto relata, que o versículo 2 relata. Muitas sugestões, desde as mais fantásticas até as mais coerentes, têm sido oferecidas, sem a menor pretensão de querer sermos os donos da verdade. Manifestamos aqui o nosso ponto de vista, transmitindo dentro dos limites da erudição conservadora. O primeiro verbo era tem algumas vezes sido traduzido como tornou-se. Traduzindo-o assim, teremos a ideia de que, originalmente, a Terra era diferente do que se tornou, sem forma e vazia. Temos uma base para apresentar esse pensamento de que deve ter acontecido, sim, um cataclismo misterioso que nós não conhecemos, para que a Terra entrasse nesse estado caótico. A nossa base é Isaías 45, versículo 18, onde diz que a terra foi feita não para ser vazia, mas para ser habitada. Essa passagem parece corroborar muito com a ideia de que a terra original, descrita no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela deve ter, sim, tornado, e a tradução tornou-se parece mais coerente que a tradução era, porque Isaías disse, inspirado inclusive pelo Espírito Santo, que Deus não criou a terra para ser vazia.
mas para ser habitada. Então, é crível admitir que a tradução tornou-se sem forma e vazia é mais cabível para ser coerente com a sequência dos relatos que se sucedem no capítulo 1 de Gênesis. Portanto, isso supõe que alguma catástrofe lhe aconteceu, deixando-a naquele estado, sem forma e vazia. Se isso for verdade, então podemos ou pode-se ter havido um longo período entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis. Também sugere que o nosso planeta pode ser mais antigo do que o afirmado pela tradição. É coerente pensar que a palavra terra, no texto em apreço, não deve ser usada para designar o nosso planeta apenas, que veio à tona no terceiro dia, mas a matéria em geral, isto é, o material cósmico a partir do qual o Espírito Santo organizou o universo inteiro, inclusive o nosso planeta. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 2. A conjugação do verbo pairar tem sido entendido como uma linguagem de retórica, onde a sustentação do Espírito Santo é comparada com um pássaro que fica se movimentando no ninho em cima dos ovos para mantê-los aquecidos. O substantivo água provavelmente não significa os oceanos, ou podemos até admitir, certamente não significa os oceanos e mares, como nós atualmente conhecemos, mas a condição gasosa da matéria da qual falamos antes. Deve-se observar que o texto sagrado diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e não dentro das águas, para mostrar que Deus é um ser pessoal, separado de sua obra e não parte integrante da criação, como pensam os panteístas, como pensam tanto os filósofos como as religiões panteístas, que entende que Deus é tudo e tudo é Deus. O panteísmo, tanto a filosofia panteísta como as religiões panteístas, eles entendem que não existe um Deus pessoal, um ser inteligente, um ser dotado de personalidade. Não. Estas religiões e estas filosofias entendem que Deus é a própria natureza. E aqui o texto deixa claro que há uma separação entre o Espírito Santo e as águas. É dito que o Espírito Santo movia-se sobre as águas, em cima das águas. No plano natural das coisas, a luz é produzida pela vibração, o que ilustra a relação entre o pairar do Espírito sobre a matéria inerte e o efeito que isto produz. A narrativa desta nova criação começa propriamente no final desse segundo versículo, e os detalhes do processo são descritos de um modo natural, como um observador teria feito, que
contemplou as mudanças, ou contemplou, viu sucessivamente o que estava acontecendo. O Espírito de Deus movia sobre o cenário de uma criação que estava vindo à tona, movia sobre o cenário de suas futuras operações, um cenário informe que ainda não tinha forma bem definida, mas foi neste cenário que o Deus Criador resolveu brilhar a luz do seu Espírito, não só iluminando as trevas, mas também organizando o caos e fazendo surgir a vida, conforme lemos o trecho de Jó 26, versículo 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente veloz. O termo serpente veloz tem sido entendido como uma referência à nossa Via Láctea, com suas inumeráveis constelações. Pois quem olha para a Via Láctea, onde compõe nossos planetas, ela tem uma impressão de ser mesmo uma serpente. Algumas versões bíblicas traduzem para serpente enroscadiça. O relato em foco indica que o Espírito Santo agiu na criação do universo inteiro, e não somente na Terra em que nós vivemos. Está muito para além do que algumas pessoas pensam. Ele não esteve sobre a face das águas dos oceanos como alguém pensa. Ele estava certamente, ou provavelmente, podemos imaginar, porque se trata de algo estupendo, algo imenso, algo de uma grandiosidade que está para além da nossa compreensão humana. O Espírito Santo de Deus estava se movimentando naquele fluido gasoso. E ele, num dado momento, brilhou a sua luz gloriosa. Quando lemos a seguir, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir daí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começam a agir na maravilhosa criação, que é de tão grande que é, os cientistas pensam ser infinitas, e as religiões panteístas, os filósofos panteístas pensam ser isso o próprio Deus. A criação é tão grande, é tão maravilhosa, está para além do nosso entendimento, a ponto dos homens confundi-la com o próprio Deus. Daí nós podemos extrair uma ideia pequena da grandeza deste Deus, que de tão glorioso, de tão poderoso, de tão maravilhoso que aquilo que ele criou, os homens que estão destituídos do seu entendimento, da sua revelação, pensam que a própria criação dele seja ele, mas não é.